Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro. Peço licença e bênção ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores e ao senhor Benzedor aqui com a gente para mais um momento de conversa, de entendimento, de busca e de reflexão. Benzedor, começa explicando pra gente o que é o Vale dos Tatuados. A bênção ao grande pai, a bênção à grande mãe, a nossos mentores e mentoras sagrados e salutares, a bênção a todos e todas, a bênção a ti, querido repórter, e muita luz a todos. Repórter é um tema forte, né? Vale dos Tatuados. É uma zona que fica dentro do umbral. O umbral, para quem não sabe, é como se fosse, ao modo grosso da gente ver, repórter, um grande país com milhares de zonas. E o Vale dos Tatuados é uma zona, uma das algumas milhares de zonas que tem dentro do umbral, é uma delas. É um lugar, repórter, também triste, que penam almas e espíritos que aqui na Terra foram tatuados, e com muitas tatuagens. É o que eu posso te dizer, é formado de espíritos que sofrem, que penam e que, de alguma certa forma, têm que se depurarem. Como é que são as características desse vale? Repórter, as mesmas características onde existe dor, sofrimento, flagelo e espíritos praticamente escravizados por certos magos que detêm o poder de certas energias. Obsessores, né? Do outro lado. Que existe a fome, o flagelo e as mesmas necessidades que nós temos aqui no físico, não existindo nada que as supram. A tatuagem seria então prejudicial ao nosso espírito? Repórter, eu te diria que não. Não é só o contexto de tu ir para vibrar num lugar desses somente por causa de uma tatuagem, mas que todos que estão nesse lugar, todos têm tatuagens, sim. Então o que leva um espírito a ir parar nesse lugar? Deixa o benzedor tentar explicar, meu querido repórter. Ao meu ver, tatuagens são desenhos, símbolos, né? E te digo assim, tudo vai do conhecimento. Repórter, nos tempos de hoje, no dia a dia, a gente vê muita desinformação. Há muito tempo atrás, desde que o mundo é mundo, sempre existiu símbolos. E cada símbolo tem seu peso e sua luz. Assim como existem símbolos benéficos das boas energias, existem símbolos que é o contrário de tudo isso. Existem símbolos obscuros. Cada símbolo é um portal, e cada portal te levará a uma dimensão. Esse é o segredo. Seriam então espíritos que têm se tatuadas marcas e símbolos que não fazem bem, que abrem esses portais que levam a lugares de vibrações indesejáveis. Exatamente, meu querido repórter. Exatamente. Por exemplo, qual o símbolo mais sagrado que existe? Qual o símbolo que está acima de tudo e de todos, repórter? Ao teu ver, assim, no modo grosso. Aquele que representa a paz, a salvação, a cruz. Excelente. Então,
Se a cruz é o símbolo primordial, é o símbolo mais sagrado e mais poderoso de todos, qual o portal que ela abre, qual o portal que ela traz? As divindades, a salvação, o Salvador, o renascimento, o verdadeiro poder, a humildade, a fé, simboliza a imortalidade, né? Então quer dizer, assim como existe a Santíssima Cruz, repórter, existe também o contrário, o oposto de tudo isso, de todos os símbolos de magia branca, que se os símbolos de magia branca desencadeiam e são portais do bem, da luz, da ascensão à luz, os contrários surgem e nos levam para onde? Por exemplo, símbolos nazistas nos remetem e nos levam para onde? É de quem? Aqui o benzedor vou te dizer bem claro, sem que claro nós somos, né, repórter, sempre, mas assim bem objetivo. Se existem os portais de Cristo, nosso Senhor, também existem os portais do Anticristo. E para onde o Anticristo nos levará? Aí muitos vão dizer assim, mas só por uma tatuagem. Não, é um contexto. Nesse lugar, no Vale dos Tatuados, todos são tatuados. Por isso já o nome. Repórter, há animais do bem que prestam serviço do bem, como há os peçonhentos que prestam serviço para quem? Que desencadeiam quais forças? Então por isso que o benzedor está sempre dizendo assim, ó, como pai velho, o índio está sempre me ensinando, sabedoria não ocupa espaço. Imagina, tu faz um desenho no teu corpo, é teu, é propriedade tua, como muitos dizem, né? Mas eu penso que o nosso corpo é um santuário, repórter, e não é nosso, nos é emprestado. Somos os zeladores. Somos zeladores. Belas palavras. Então quer dizer, mais adiante nós prestaremos conta por tal, e quando nós utilizamos nosso físico de más formas, contribuímos não para o bem, esse é o peso. Uma tatuagem é um portal. Agora, quem vai fazer a escolha é cada um de nós. Tem esse peso, sim. E claro, né, repórter, não é só como eu iniciei a dizer lá, desde o início, não é só por uma tatuagem. Se eu, assim, ó, eu botar na minha pele assim, uma tatuagem nazista, qual o meu contexto? Que espírito eu sou? Como eu ajo e como eu penso? Eu estou exemplificando na minha pele, né? Deixando bem claro o que eu sou. Sim, é pela simbolia, né? Pelo significado que a tatuagem tem e não pelo simples fato de tatuar a pele, né? E entrando um pouco mais a fundo no que a tatuagem faz em nosso espírito, ela acaba de alguma forma chegando ao perispírito, deixando essas marcas lá, independente dela ser positiva ou o contrário disso? Repórter, como nós nos procedermos no físico, é também uma tatuagem, uma marca que adquirimos no perispírito. E isso tem a ver também com o fato da tatuagem ser algo que se carrega por muito tempo, porque, claro, hoje em dia até existem tecnologias que permitem a remoção dessa tatuagem, mas é um meio de marcar a pele de uma forma muito mais permanente, porque fura, é mais profundo, né? Então, pelo fato de tu carregar aquilo ali por mais tempo, daquela energia que os símbolos trazem ficarem presentes na pessoa por mais tempo, isso vai agravando, é por aí o caminho? Sim, com certeza. Vai te acompanhar quanto tempo? Aquela energia. Tanto é que no meu caminho nós temos os pontos riscados, né? Repórter, no nosso caminho, quantos pontos de defesa nós temos riscado? De saúde, de proteção, de equilíbrio, de prosperidade. Existem os outros pontos que é totalmente o contrário. Repórter, então, assim, eu digo assim, ó, tudo a gente tem que buscar conhecimento sempre antes, e conhecimento de pessoas que podem realmente te orientarem, que não está escrito na testa e nem na idade, né? Existem crianças que têm um vasto saber que nenhuma pessoa de idade possui, como existe o contrário também, mas idade não quer dizer nada.
Deixa eu te dizer uma passagem, já que nós estamos a falar desse ponto, como que o benzedor chegou para mim o nome dessa cidade, desse vale, dessa zona umbralina, com o nome de Vale dos Tatuados, como existem vários vales, Vale dos Gulosos, Vale da Luxúria e tantos mais. Mas voltando ao nosso assunto, né, repórter? Uma vez me procurou uma mãe que o seu filho tinha desencarnado há 10 anos. E ela me disse que a filha dela, na semana, se nunca era menos do que 4 noites, sonhava com o irmão, e o irmão estava sempre, se via assim em péssimas condições, nervoso, tenso, e sempre assim ela enxergava ele querendo se banhar, ele assim esfregando a pele, os braços, o peito, com algo assim que ela definia que era um tipo de uma esponja, mas não essas esponjas que a gente conhece no nosso plano, outros tipos de esponja. E ela nunca entendeu, nunca isso, que buscou orientação, mas nunca conseguiu compreender de fato o porquê daquilo, emanava orações, pedia por ele. E aí eu digo assim, é delicado para mim, né? Porque se foram a tantos e não conseguiram, por que eu vou conseguir? A senhora tem fé que eu conseguiria ser orientado? Sim, benzedor, tem, porque o que já me falaram do senhor, não. É a bondade de quem falou, eu sou só um instrumento. Repórter, e ela assim, uma pessoa assim humilde, assim, que tu visse, uma pessoa maravilhosa. Repórter. E aí me diz assim, eu como mãe, eu sei que eu sofro porque ela me diz isso, eu fico assim com meu coração de mãe, e já faz 10 anos, benzedor. Ali já no meio da nossa conversa, assim, e a guria junto, depois a guria relatou realmente para mim, conforme a mãe estava dizendo. Repórter, e aí o mentor que estava junto me disse assim, ele é um espírito que ele fez coisas erradas quando passou por aqui. E ele tá nesse lugar, ele foi antes da hora. Ele se envolveu com drogas, com coisas ilícitas, com meio do crime. E, repórter, ele tinha muitas tatuagens, símbolos contrários, de forças contrárias. Meu filho, por isso que ela, quando nos desdobramentos, ela deixa o físico, eles são muito unidos, eles são muito ligados um ao outro. Eles vieram assim com o plano de um cuidar o outro, de um zelar pelo outro. Só que aqui ele tomou caminhos contrários. Por que ele pede para ela um banho, ele pede para ela como tirar, ele se esfregando, é ele tentando tirar as tatuagens. Elas hoje o prendem neste lugar, porque ele tatuou símbolos desses lugares, símbolos de magos obscuros que detêm esses lugares e que fazem outros espíritos de escravos. E aí ele tatuou assim, certos portais que direcionaram, e as ações dele direcionaram ele a esse território. Então será assim um trabalho bastante, como se diz assim, pesado. Será um trabalho árduo, mas vamos lutar para ajudar esse espírito, para socorrer esse espírito, mas ainda não é o momento. Então o benzedor diz assim, às vezes para muitos que é só uma tatuagem, né, repórter? Pode ser só uma tatuagem do nosso lado aqui da vida, mas dependendo o que é que a gente tatua em nosso físico, pode ocorrer esse desfecho. E aí, claro, por isso que o benzedor diz assim, não é só a tatuagem, é um contexto todo, né? O repórter, ele se envolveu com crime, ele se envolveu com droga, com outras coisas, e culminou nisso.
é um morador do Vale dos Tatuados. Fica então a reflexão para a gente saber muito bem o que está fazendo com a gente mesmo, né? Enquanto zeladores do nosso corpo, resta a nós a responsabilidade de entender o rumo que a gente vai dar para a nossa vivência. E bem claro o seguinte, que não somos dono de nosso físico, é o empréstimo. Gratidão, benzedor, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. Gratidão ao grande pai e à grande mãe, aos luminosos mentores por permitirem mais esse momento de conversa. Gratidão a vocês que nos escutam, nos acompanham. Não esqueçam também de acompanharem pelo Instagram e no TikTok, @falasdebenzedor. A repórter e eu, para encerrar, também digo assim, hoje assim eu vejo jovens, eu vejo às vezes pessoas de uma certa idade com certos símbolos, às vezes nem tatuagem, repórter, mas assim carrego certos símbolos em correntes, em anéis, em brincos. Cada símbolo emana um tom, ou uma luz, ou uma sombra. Porque ali na internet diz que é o símbolo da paz, diz que é o símbolo disso, diz que é o símbolo daquilo, vai lá um monte, e aquilo sem sequer conhecer ao fundo o que aquele símbolo traz e o que predomina aquele símbolo. Olha, e o benzedor pequenino como é, eu te digo assim, eu vejo gente afamada por sabedoria, por conhecer, usando e passando adiante símbolos destrutivos para a nossa aura, alma, físico, saúde e mente. Então, de símbolo, o benzedor te diz assim que conheço muito pouco, mas vejo pessoas que conhecem muito menos que eu e que se têm, que detêm, que conhecem muito. Pai velho, o índio, o guardião, a guardiã, todos são espíritos de luzes que trabalham com um universo de símbolos, né? E quantos têm o poder de neutralizar outros? Então, é um saber, a sabedoria é um saber profundo e não é para todos, repórter. Então o benzedor deixa aqui um agradecimento principalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe Santíssima, a Santíssima Trindade e aos mentores e mentoras sagrados e salutares. Um agradecimento a ti, uma bênção a ti e uma bênção a todos e todas, muita luz. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.